Olá, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. O Senhor Jesus continue te dando graça. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio Santos. Estamos de volta com o nosso canal A Luz das Escrituras. E eu quero compartilhar com você essa rápida e breve palavra de Deus, que se encontra aqui em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 39, onde diz a seguinte expressão. Se você tem Bíblia, leia comigo. Mas antes, deixe-me fazer uma observação importante. Se você ainda não é amigo do canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, notifique algo lá a respeito do vídeo, se você gostou, se está interessante, se você tem uma outra proposta de tema para abordarmos aqui. E com certeza a sua opinião ela é útil para o crescimento do canal, mas também para a edificação daqueles que estarão ouvindo, em nome de Jesus. O texto sagrado que nós estaremos lendo aqui rápido está em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, melhor dizendo, não cometeu nenhum mal. Verso 42, então disse ele a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu não sei como você se encontra, quem sabe crucificado como este homem, ou como esses dois malfeitores, cuja condição deles era a mesma situação de condenação, de juízo. E diga-se de passagem, aquele dia era o pior dia que eles estavam vivendo. Por quê? Porque era o último dia de suas vidas. E eles não estavam vivendo apenas o fato de viver o último dia de suas vidas, mas estavam vivendo o último dia de suas vidas da pior hipótese possível, da pior situação que alguém poderia se encontrar, sendo morto, condenado por causa dos seus atos, por causa dos seus pecados. Mas há algo muito interessante a se observar na crucificação desses dois homens. É que por mais que estivesse sendo o estado miserável, deplorável desses dois homens aqui, que na qualidade de malfeitor estavam sendo crucificados, eles estavam sendo crucificados e vivendo o seu pior dia, só que ao lado de alguém muito especial, ao lado daquele que poderia fazer diferença no seu último dia de vida. Eles estavam ao lado da própria vida. Eles estavam diante da morte, mas também diante da vida. Já parou para analisar isso? Eu não sei se esse é o seu quadro de realidade. Eu não sei se você está vivendo um quadro
em que você está diante da própria morte, do próprio caos, do dia mais infeliz, que poderia ser o dia mais feliz da sua vida, quem sabe, por uma razão ou por outra, você está se sentindo a pessoa e recepcionando esse dia, quem sabe, como o dia mais infeliz da sua vida. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Em meio a todo este caos, Jesus está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado. E em meio a esse retrato de morte, a esse cenário de fracasso, de derrota, de condenação, de frustração, existe também a vida. Ela está aí com você. Jesus está aí com você. Acredite nisso. Acredite nessa palavra. O texto vai nos ensinar que os dois estavam na mesma situação, condenados à morte. Mas um deles fez toda a diferença numa atitude que tomou. E a primeira atitude que o homem à direita toma, oposto ao outro que estava xingando Jesus, que estava criticando Jesus, até tentando condicionar e justificar Jesus como alguém que realmente era o Salvador, se saísse dali e depois salvasse a ele mesmo. E a narrativa do texto vai dizer que o homem que estava à direita, ele, por mesmo estando na mesma situação, na mesma condenação que o outro, mas ele faz 3 coisas. E isso é suficiente para a sua história. E o seu último dia, que poderia ser o pior dia da sua história e da sua vida, se tornou o melhor dia da sua história e da sua vida. E o que foi que ele fez? Ele primeiro reconhece o seu estado diante de Deus. Ele disse para o outro: não reconhece que nós estamos aqui porque nós merecemos? Veja, ele reconhece que está ali por causa dos seus pecados, que aquela realidade que está vivendo é por causa dos seus erros, é por causa daquilo que ele fez. Ele reconhece isso. E esse é a primeira atitude que vai gerar esse pior dia, o seu melhor dia. Ele reconheceu o seu pecado. Mas existe uma outra atitude que ele toma, que vai transformar esse pior dia no seu melhor dia. O texto diz que ele não só diz que está ali por causa dos seus pecados, mas ele olha para Jesus e diz: mas este nenhum mal fez. Ele está aqui não por causa dos seus pecados. Ele chama Jesus de justo, ele chama Jesus de inocente. Este homem estava dizendo que Jesus estava ali por causa dos seus pecados e não por causa dos pecados dele. Esse homem estava ali dizendo que Jesus era o Redentor, que Jesus era o Salvador, que embora ele estivesse na condição miserável e deplorável de pecador, de que aquele estado era merecido por causa dos seus pecados, ele reconhece também que ao olhar para Jesus, ele reconhece que Jesus é o seu Senhor, ele é o seu Redentor, ele é o seu Salvador, e ele é o seu Redentor, é aquele que está ali em condição plena, total, de salvar a sua vida, de mudar a sua história, de transformar o cenário de água para o vinho. Ele reconhece isso. Em terceira instância, ele olha para aquele que estava ao lado dele. Porque do lado dele não estava apenas mais um ladrão como ele. Do lado dele não estava apenas um cenário de morte.
Do lado dele não estava apenas o momento ameaçador, o medo, a frustração, um passado de fracasso, uma história de fracassos. Do lado dele, além de tudo isso, estava a vida à sua disposição, esperando que ele apenas tomasse uma única decisão, uma única atitude, que invocasse o seu Senhor. E quem sabe é isso que está faltando aí para você. É olhar para Deus, que está aí do seu lado, à sua disposição, como seu Redentor, como seu Senhor, como aquele que é poderoso para te salvar, na última instância e no último momento, e no pior dia da sua história e da sua vida. Ele está aí agora, esperando apenas que você se incline os olhos a Ele e abra o seu coração e expresse o que está dentro de você. Isso bastará para você ouvir dele o que foi dito para aquele homem que estava ao seu lado na cruz. Hoje, ele não disse amanhã, ele disse hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, hoje sua história muda da água para o vinho. Hoje essa tristeza se torna em alegria. Hoje esse projeto frustrado, esse sonho não realizado, passa a ser realizado. Hoje eu coloco diante de você uma nova história. Em síntese, Jesus disse: hoje o seu pior dia se torna o melhor dia. É o dia da sua salvação. É o dia da sua libertação. É o dia do novo de Deus para você. Acredite e faça como esse homem na cruz fez. Reconheceu o seu estado, reconheceu quem ele era, mas reconheceu muito mais quem era Jesus que estava ao seu lado. E como isso não bastasse, ele também olha para Jesus e rasga o seu coração e confessa-lhe hoje, e confessa-lhe: Senhor, quando entrares no teu reino. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele diz: lembra-te de mim. Ele dispõe diante de Jesus, ele coloca diante de Jesus a sua credibilidade, a sua total confiança de que ele poderia e tinha o poder de transportá-lo da morte para a própria vida. Faça isso. E a partir de hoje eu quero declarar para você, para a minha vida, para a sua vida, essa bênção, dizendo: se porventura esse dia está sendo o seu pior dia, a partir de hoje ele se torna o seu melhor dia, o dia da sua salvação, o dia da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra te edificou, se essa palavra te transportou da água para o vinho, se essa palavra tornou o seu pior dia o melhor dia, transmite ela para outros. E eu tenho certeza que os piores dias de outros se tornarão também o melhor dia. Grande abraço. Receba um grande abraço do seu amigo que está aqui agora falando com você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.